Técnico Vica já esboça novo esquema para o jogo de sábado contra o Fortaleza no Albertão. Ceará. A manchete do Vozão com Rodrigo Cavalcante. Gerente de futebol do Ceará, Carlos Quila, confirma o empréstimo de Alex Amado para o futebol turco e a provável saída do atacante Rafinha também para o futebol do exterior. O Rafinha surgiu, nós fomos comunicados pelo Atlético, isso é uma proposta de saída dele, uma negociação para o exterior. Por isso ele não está viajando, né? Não há nada de concreto, mas essa possibilidade existe. Com relação ao Amado, aí sim, nós temos uma negociação praticamente fechada, é uma transferência para a Turquia no empréstimo de 1 ano com a possibilidade de venda desse atleta ao final desse empréstimo. Sem Charles e Rafael Costa lesionados e João Marcos suspenso, técnico Sérgio Soares prega que buscará algumas variações táticas, mas deixa claro que a proposta ofensiva segue a mesma. A ideia é não mudar, né? A ideia é manter aí a mesma espinha em termos táticos da equipe, para que a gente já tem um jeito de jogar e conseguimos com esses atletas que saíram, essa boa performance, só que a gente vai ter algumas variações em termos táticos, mas aí a gente tem opções, tem o Diego, tem o Sérgio à frente, tem o próprio Robinho que foi muito bem, jogando numa segunda linha, num 3-4-3 que nós montamos para o jogo de ontem. Lateral direito Maicon Silva tem chegada prevista para esta sexta-feira em Porangabuçu. Ceará negocia a contratação de meio-campista de articulação para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. Atacante Ciel realizou exames médicos e treinou fisicamente já na tarde desta quinta-feira em Porangabuçu. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Vila Nova. É o adversário do Vozão, sábado 4 da tarde em Goiânia. Rafael Bessa. Jogadores do Vila Nova tentam combater a euforia da torcida às vésperas da reinauguração do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, sábado contra o Ceará, aqui em Goiânia. Ex-jogador do Vasco será o principal desfalque do time comandado pelo técnico Guilherme Alves. Faixa Nobre do Esporte. É o Faixa Nobre do Esporte dessa quinta-feira, hein? Uma quinta-feira abençoada pra todo mundo. Galera aí já tomando aquela cerveja com aquele caranguejo, como costumeiramente acontece aqui em Fortaleza. Autoestação, férias, turistas também chegando aqui à nossa Fortaleza. Sejam bem-vindos, né? É um dos pontos mais visitados, uma das cidades mais visitadas do país na autoestação. Fortaleza, então, está de braços abertos, recebendo vocês que estão passando as férias aqui e esse período de autoestação aqui na capital cearense. Futebol para todos os gostos. Tem Copa do Brasil hoje, tem futebol todo dia agora. A gente tem falado, tenho dito isso sempre, né? Que se tornou isso. Futebol em todas as horas, todos os dias. E hoje tem Copa do Brasil. Hoje, dia 21, digamos, o fechamento da rodada da Copa do Brasil dessa semana. Atlético Paranaense e Chapecoense jogam daqui a pouco, 9 horas da noite, lá na Arena da Baixada, né? O jogo, então, da noite, o prato do dia é esse, né? O primeiro jogo, o primeiro confronto, o confronto da volta acontecerá no próximo dia 27, né? Pertinho, na outra semana já, se enfrentando hoje e na outra semana já com uma decisão para saber se Atlético Paranaense ou Chapecoense, qual das duas equipes seguem na competição. Competição que muitos priorizam, outros não, mas é isso aí, cada um com a sua prioridade. Ontem tivemos 3-0. Juventude Paysandu, foi 0-0 no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. Próximo jogo em Belém do Pará, na próxima semana, dia 27. Tivemos ontem a eliminação do Ceará, 0-0 com o Botafogo da Paraíba. O Belo está na próxima fase da Copa do Brasil, fez 3-0 jogando em João Pessoa e empatou em 0-0 jogando na capital cearense. Gama e Santos também foi 0-0 no estádio Bezerrão. O Santos jogando com uma equipe alternativa com muitos desfalques. Com a equipe alternativa, o Santa Cruz foi despachado pelo Vasco da Gama ontem no estádio do Arruda por 3-2. O Vasco com a equipe principal, com desfalque do Nenê, mas mesmo assim o Vascão conseguiu vencer o Santa. Precisava de uma vitória simples, já que o jogo no Rio foi 1-1. Então quem vencesse levaria a parada. 3-2 deu Vascão, 3-3 daria Vasco também, pelo número de gols marcados na casa do adversário. O Iago Pikachu marcou um dos gols do Vasco, parece que está desencantando aí o Iago Pikachu, que na última rodada que o Vasco disputou pela Série B, também deixou o dele
no empate com o Luverdense em 1-1 e marcando mais um gol agora pela Copa do Brasil. Tem uma mística aí do Pikachu, que está no Vasco hoje, de fazer muitos gols nas equipes pernambucanas. Na época da Série C, marcou contra o Salgueiro, marcou contra o Náutico pela Série B, marcou contra o Sport também, e agora, pela Série B, quando o Sport estava, e agora marcando contra o time do Santa Cruz, né? Dizem que o Iago Pikachu faz gols sempre, muitos gols em equipes pernambucanas. Ontem foi feito esse levantamento. Cruzeiro e Vitória foi 2-1. Cruzeiro está na próxima fase, Cruzeiro classificado. Ele venceu o Vitória da Bahia em Salvador pelo mesmo placar 2-1. Segue na Copa do Brasil. Copa do Brasil que paga para passar de fase 850 mil, mas dependendo do adversário, se tiver um apelo popular legal, de repente o faturamento pode ser muito acima de 850 mil, né? Porque vai ter a renda, principalmente equipes que têm torcida. Então vai se motivar com a sua torcida e a torcida também do adversário, que também terá, se tiver um grande apelo popular, então é sinal que o faturamento será bem maior que 850 mil reais. Olha, Gabriel Jesus tem se destacado no time do Palmeiras e muitas especulações, dizem que olheiros do Barcelona, do próprio Real Madrid, já estiveram no palestra, assistindo os jogos da Arena Palestra, assistindo os jogos do Palmeiras, na tentativa de contratar o Gabriel Jesus, que teria dito não aos espanhóis. Mas hoje, um jornal espanhol estampou uma manchete de que o atacante do Palmeiras, o jovem atacante Gabriel Jesus, já teria sido contratado do Manchester City, equipe inglesa. Esperar os próximos dias ou os esclarecimentos da própria direção do time do Palmeiras, né? O Manchester City, em relação a Barcelona e Real Madrid, no futebol mundial, eu diria que está abaixo, mas grana no futebol inglês nunca foi problema. Não é uma grande liga, assim, um grande futebol inglês. Ganhou só aquela Copa de 66, que foi em casa, jogando na própria Inglaterra, e não tem muitos títulos assim com suas equipes. A própria liga lá também inglesa não apresenta um bom futebol, mas é considerada a liga de futebol mais rica do mundo, e dependendo da grana, aí não dá para o Palmeiras segurar o Gabriel Jesus, que vem marcando muitos gols pelo Palmeiras e é uma promessa também na seleção brasileira. Não pôde disputar a última Copa América por conta do problema de visto, aí a culpada foi a CBF, que não tratou disso, né? Não teve esse cuidado, esse devido cuidado, mas é um atleta de bom potencial e que com certeza vai render muito para esse time do Palmeiras quando for negociado. Já leu o blog do Maciel hoje? Vai lá na internet, edmilsonmaciel.blogspot.com.br. O blog do Maciel tá recheado de informações sobre futebol. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante 1 litro. Prato para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos do Brasileirão, todas as séries, Copa do Brasil, enfim, vem aí as Olimpíadas também. Vai lá em Carneiro e Companhia, você comemora e assiste com todo conforto. Entrega a domicílio, ligue 3223-5671. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. MDF linha branco, Cloraplaque, R$136,90 a folha. Castelo de Castro, 1138, São Cristóvão, 3269-6611. O site é madeireiraceará.com.br, direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico trifásico por apenas R$2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos com as primeiras informações aqui no Faixa Nobre do Esporte. Vamos saber do Tricolor de Aço. Tem desfalques para enfrentar o River lá em Teresina na abertura do retorno, podemos chamar assim. São 18 rodadas na primeira fase da Série C, já foram embora 9, falta mais 9 para termos a definição de quais as 4 equipes estarão classificadas para o mata-mata, que decidirá o acesso,
e as 4 que irão disputar a Série D de dado em 2017. Vamos com informações do Tricolor. Fortaleza! Com o Alex Oliveira. Hoje foi o último treino do Fortaleza antes da viagem para Teresina, onde depois de amanhã vai enfrentar o River. São os jogos de volta dessa primeira fase. A equipe tricolor terminou os jogos de ida com 17 pontos e líder do grupo. Para o treinador Marquinhos, será um jogo difícil. É um jogo para eles importante, né? E enfrentar o Fortaleza nesse momento da competição, onde eles buscam a reabilitação, vindo de 2 vitórias importantes. O Vica conhece muito bem a equipe e a estrutura a instituição Fortaleza, né? O Eduardo, que passou há pouco tempo também por aqui, conhece a filosofia de trabalho, o modelo de jogo, mas o momento é diferente das anteriores que houve esse confronto, e espero que tenha um jogo aberto, né? Um jogo em que a equipe do River venha para cima, buscando dentro dos seus domínios a vitória, e nós, sem mudar o perfil, também procurando atacar e vencer o jogo mesmo atuando fora de casa. Marquinhos ainda não definiu o time, disse que só vai fazê-lo após o treino de amanhã. O treino lá vai ser determinante para a equipe que vai iniciar a partida, né? Nós descansamos aí, não que descansamos, mas priorizamos aí a recuperação do Anselmo, né? Até pela pancada que ele sofreu no jogo contra o Botafogo. E Everton e Daniel, esses sim já ausentes da partida, né? Por conta do desgaste, por conta da contusão do Everton, e até mesmo a do Daniel priorizando as próximas partidas. Então, por conta disso, ainda com o treinamento de amanhã, que nós vamos aí sim determinar a equipe que deva iniciar a partida, mas não muito diferente do que transcorreu ao longo da semana. Para este compromisso, Marquinhos Santos não vai contar com Daniel Sobralense e Everton. Não, os dois atletas, né, encontram-se no departamento médico. O Daniel já em processo de transição, o Everton nem para transição ainda foi liberado, né? Então, contra o River, os dois estão fora, até priorizando e procurando recuperá-los aí para a partida de quinta-feira frente ao América. O treinador confirmou que recebeu proposta da equipe do América Mineiro. Sim, houve a proposta, né? Logo na saída do Givanildo já haviam entrado em contato, né? Eu já havia colocado a eles a intenção de permanecer aqui, e na saída do Sérgio também. Eles aí vieram com uma proposta financeira atrativa, uma questão muito boa, mas aquilo que eu tenho dito e provando e mostrando que não é apenas discurso, né? Eu tenho feito na prática, que não tenho só falado e tenho agido mais do que falado, e mantive a coerência, mantive os meus planos de permanecer aqui no Fortaleza para que possamos junto, né, dentro dessa parceria, colocar o Fortaleza onde é o seu lugar. E fechou falando das novas aquisições, o meia Rodrigo Andrade e o meia atacante João Paulo. Dentro do modelo de jogo, o Rodrigo, ele tem essa característica, né? A característica de trabalhar entre linhas, de aproximar e jogar mais no último terço de campo. É um atleta que gosta de manter a posse de bola, é um atleta que gosta de pisar na área, de finalizar. Eu já vi isso aqui em 9 jogos do Campeonato Paulista, ele havia marcado 8 gols, né? Então é um jogador que tem essas características semelhantes, o qual o Jean apresentou aqui, e que de repente possa encaixar nesse modelo de jogo. João Paulo teve uma base interessante pelo Inter, pelo Cruzeiro, né? E depois foi contratado pelo Bahia, teve uma boa passagem agora em estadual pelo CSA. Onde o Oliveira soube utilizá-lo muito bem, né? Mas o João, eu gosto de vê-lo atuando. Acho que a sua melhor fase, até mesmo no Bahia, foi pelo lado do campo. Nem tanto por dentro, mas pelo lado do campo, no jogo de 1 para 1, na tática individual, em que ele busca o drible, busca essa jogada também do drible, que é importante e é interessante. O Fortaleza é o primeiro colocado na tabela, tem 4 pontos à frente do 5º colocado, e o River será um adversário complicado para o tricolor, porque vem numa crescente. Marquinhos Santos deve mandar a campo Ricardo Berna, Felipe Lima, Edmar e William Simões, Juliano, Correia, Pio e Clebinho, Juninho e Ronaldo, já que Anselmo é dúvida para o compromisso, deve ser relacionado
mas deverá ficar no banco de reservas para uma possível entrada durante a partida. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Valeu, Alex Oliveira, com informações do Fortaleza. O tricolor preparado aí para encarar o River na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, poupando jogadores importantes do seu elenco. Aí é que é o X da questão. Saber como esses jogadores irão se comportar. Os que vão substituir os poupados, né? Evidentemente. Porque o Fortaleza não se deu bem quando jogou sem Everton, quando jogou sem Daniel Sobralense. A gente vai colocar o Anselmo, que é um jogador importante. Tudo bem, não vem marcando muitos gols, mas justamente por isso o Fortaleza perdeu um pouco da identidade quando alguns jogadores estiveram no departamento médico, jogadores importantes. O que nos faz crer que o Fortaleza tem um bom time, mas não tem um elenco. O Juliano também esteve fora, fez falta. O William Simões, apesar de não jogar tão bem, mas fez falta também quando ficou fora por contusão. Fortaleza perdeu também o Jean Mota. Aquele meio campo forte, aquele meio campo que marcava e atacava em bloco, não existe mais no Fortaleza hoje. O próprio Daniel Sobralense, depois que ficou contundido, voltou diferente, participando um pouco do jogo, mas sendo importante como? Marcando gols. Então, nessa hora, o técnico Marquinhos Santos tem insistido muito com o Daniel, porque ele acabou se tornando goleador. Daquele jogador, daquele meio atacante, hoje o Daniel aparece na hora do gol. Foi assim contra o Botafogo na Paraíba. O jogador não estava bem fisicamente, está voltando de contusão mais uma vez, que aliás tem se contundido muito, o Daniel Sobralense, ultimamente. Mas tem ajudado o time. Quando ele está em campo, ele marca gols. Não é centroavante, participa pouco do jogo, mas aparece na hora decisiva. E é o cara que vem marcando gols e vai desfalcar o time. O Anselmo é outro. Se você deixar em condição, ele também marca gols. Então vai fazer falta. Fortaleza não tem peça de reposição. O Marquinhos quebrou a cabeça muitas vezes para tentar encontrar um substituto pro Everton, para encontrar um substituto pro Daniel Sobralense, pro próprio Jean Mota, que saiu também. Quando perde o Pio também não tem para suprir também a falta do Pio. O Juliano também, quando saiu do time, esteve contundido, retornou contra o Remo lá no Pará e teve a sequência contra o Botafogo da Paraíba, foi um dos melhores jogadores do Fortaleza, mas não tem uma peça de reposição. O Fortaleza mandou muito mal nas contratações pro Campeonato Brasileiro. Vem mais duas peças chegando aí. A esperança é que agora se encaixe, mas olhando o retrospecto dos jogadores, não dá pra gente chegar e apostar que os caras vão chegar e vão ser dono da camisa, ou mesmo servir como peça de reposição. Porque o jogador contratado, a direção de todo clube, ela imagina que eu vou contratar o melhor para ele ser titular. Não vou contratar por contratar. Se o pensamento for esse, então tá fadado ao fracasso. E a gente espera que não seja assim, mas estão contratados aí o João Paulo, atacante, e o Rodrigo Andrade, meia, quer ser chamado assim. Já foi chamado de Guinho, já foi chamado Rodriguinho, mas agora é Rodrigo Andrade. O Rodrigo já vestiu 16 camisas de clubes diferentes e teve uma passagem aqui no Ceará que eu acredito que ninguém lembre, né? Não deu certo aqui no futebol cearense. Pode ser que dê certo agora, vestindo a camisa do Fortaleza, mas quais as garantias que temos, né? Pelo histórico do jogador. O próprio João Paulo também, que é uma aposta, né? Um jogador que está começando agora. O técnico falou agora em entrevista ao Alex de que vai apostar ele como um atacante de velocidade pela beirada de campo. Ele esteve bem no CSA, mas vestir camisa de Bahia, vestir a camisa de Fortaleza é outra coisa, é outra história. São camisas mais pesadas, são camisas que são mais cobradas. Tem torcidas grandes aí por trás cobrando atitude. Então, falta também às vezes essa atitude no Fortaleza para realizar contratações. Mas vai aí o time. O Ronaldo vai ter uma oportunidade de repente jogar na vaga do Anselmo, que será poupado. Fortaleza tem suas prioridades. Acredito que o time está poupando também, pensando no jogo contra o América, porque faltam 9 rodadas na Série C contra o River, que está na 8ª colocação hoje, mas merece devido respeito, porque o River está lutando contra o rebaixamento e na última rodada conseguiu deixar a zona de rebaixamento. E contra o Fortaleza vai ser uma oportunidade para ele tentar se afastar dessa zona de rebaixamento. Então o Ronaldo pode ter uma oportunidade. O Ronaldo, que foi importante no time do Botafogo, fez o gol do acesso do Botafogo do Rio da Série B para A, mas no Fortaleza às vezes nem entra no jogo, nem entra no segundo tempo, quanto mais no time titular. Então a hora é essa, hein, Ronaldo, de mostrar alguma coisa se você entrar no lugar do Anselmo jogando lá em Teresina.
Aí o Pio retorna ao time, normal isso, o Pio é um jogador titular. Clebinho, no meio campo, jogador que teve oportunidades também no time do Fortaleza, mas que não mostrou muita coisa não. Né? Então, vamos esperar aí que esses jogadores que entrem no lugar do Daniel Sobralense, no lugar do jogador Everton, que possam, enfim, dar conta do recado. O Marquinhos já fez várias tentativas de substituir esses atletas importantes e não conseguiu achar. Foi aí que o Fortaleza patinou na competição, perdeu pontos e ficou muito próximo de deixar o G4. Mas tudo bem, veio a recuperação agora contra o Botafogo da Paraíba, o time venceu por 1-0, retomou a liderança, mas está todo mundo muito próximo ali. O Fortaleza tem 17 pontos, o segundo colocado está com 15, que é o próprio Botafogo da Paraíba, o terceiro também, aliás, é o Asa, o terceiro é o Botafogo da Paraíba com 15, todo empatado, 15 pontos, está perto de 17, e o quarto tem 14 pontos, que é o ABC. Está todo mundo próximo ali. Então vai priorizar a Copa do Brasil, ok, está precisando de grana, isso é importante. E se passar de fase, aquilo que eu falei no início do programa, 850 mil, mas se pegar um adversário com um grande apelo popular, de público, pode faturar também em cima da renda. É importante isso, mas não pode também esquecer que a Série C é importante. Faltam 9 rodadas, parece muito, mas eu acho que não. Comparado à Série A e à Série B, que tem 38 rodadas e faltam bem mais, faltam só 9 rodadas para o Fortaleza definir a vida dele na Série C do Campeonato Brasileiro. JC Construções, o maior estoque de material de construção de Capuã. Temos preços especiais para construtoras e revendedores. Forro PVC virgem, 12,50 o metro quadrado. Porta trabalhada montada, só R$480. Porta Paraná montada, R$149. Cimento Poti ou Apodi, R$16,50 no atacado. 3342-8562, 98517-7591. Entrega em Caucaia, Fortaleza e região metropolitana. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante de 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos do Brasileirão, todas as séries estão bombando aí na sua telinha. Tem Copa do Brasil, vem aí as Olimpíadas. Vai lá em Carneiro e Companhia. Você assiste com todo conforto. Entregue a domicílio, se você preferir. Ligue 3223-5671. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos falar do Vozão. Notícias do Ceará, chegando aqui no Faixa. Ceará! O Cavalcante vai passar agora aí o papo alvinegro aqui em 91,3, alvinegro já em viagem para Goiânia. Após a eliminação na Copa do Brasil 2016 para o Botafogo da Paraíba, o Ceará não teve tempo para lamentar e já seguiu viagem com destino a Goiânia. O Vovô enfrenta o Vila Nova neste sábado, às 4 da tarde, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, campo de treino do Vila Nova. Para essa partida, o técnico Sérgio Soares não poderá contar com Charles e Rafael Costa, com lesões na parte posterior da coxa, e o volante João Marcos, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo. A expectativa é que o time seja formado por Everson, Eduardo, Valdo, Everton Páscoa e Thalisson, Baraca, Richardson, Felipe e Wesley. O ataque deverá ser formado por Caio César ou Serginho e Bill. Além desses, já estão em Goiânia e participarão de um treinamento nesta sexta-feira no CT do Goiás o goleiro Lauro, o zagueiro Sandro, o lateral direito Thiago Camitá, os volantes Diego, Felipe e Ricardinho, o meia Thomas Bastos e os atacantes Robinho e William Henrique. 2 que não participarão dessa partida estão deixando o Ceará são os atacantes Alex Amado e Rafinha. Quem explica a situação desses 2 atletas é o gerente de futebol, Carlos Quila. Não, na verdade, o Rafinha surgiu, nós fomos comunicados pelo Atlético, isso é uma proposta de saída dele, uma negociação para o exterior. Por isso ele não está viajando, né? Não é nada de concreto, mas essa possibilidade existe. Com relação ao Amado, aí sim, nós temos uma negociação praticamente fechada, uma transferência para a Turquia no empréstimo de 1 ano, com a possibilidade de venda desse atleta ao final desse empréstimo. Então ele já se desligou no dia de hoje dos treinamentos, né? Tá resolvendo as questões pessoais
concluindo essa negociação para que ele possa viajar semana que vem para a Turquia. O dirigente explica que as saídas só foram concretizadas pois o clube conseguiu trazer peça de reposição à altura. Nós primeiro temos a responsabilidade de contratar os jogadores para depois liberá-los. Então esses jogadores abriram espaço para a saída em função das contratações que nós já temos aqui. E abre espaço aí sim para a gente trazer um outro jogador numa outra função, talvez um meia mais articulador, que a gente tem carência desse jogador ainda no grupo. E sobre esse meio-campista, Quila dá detalhes de sua forma de atuação e revela que já está conversando com o jogador. Que a gente já tem um atleta em vista, né? Que é um jogador que a gente abriu negociação, que é um jogador, como eu disse, na característica de um meia mais articulador, né? Que é uma função que ainda nós estamos carentes. O gerente de futebol afirma que o lateral direito, Maicon Silva, já está acertado com o Ceará. Está resolvida conosco, está tudo acordado. Existe ainda uma pendência rescisória com o Vitória, ele permanece em Salvador para resolver essas questões, assinar a rescisão e receber o que é de direito do jogador para se apresentar aqui. Estava previsto inicialmente para amanhã, mas depende muito do que acontecer na tarde de hoje. À medida que ele tiver essa documentação assinada e recebido o que é de direito, como eu já disse, possivelmente amanhã ele pode estar já se apresentando no Ceará. E fala que com a chegada de Maicon Silva, os problemas nas laterais ficam resolvidos. A gente imagina que esse setor ele já está resolvido, assim como todo o sistema defensivo, né? A parte de volantes, atacantes. Carlos Quila fala sobre a partir de quando o técnico Sérgio Soares poderá contar com Ciel, que foi apresentado na noite da última quarta-feira no PV. A gente imagina que o Ciel vai estar apto no segundo turno, né? Como nós só temos 3 jogos, né? Nós temos que ter o cuidado de não expor o Ciel inicialmente, né? Nós temos grupo com esses 3 jogos aí. O Bill já está indo nesse jogo, possivelmente o Rafael Costa no jogo contra o Paraná já esteja hábito, né? Então é melhor nós fazermos um trabalho com mais cautela, com mais calma e aí sim prepará-lo bem para quando ele vir a jogar estar numa condição melhor. E deixa claro que sua regularização não será tão complicada. Não, isso é relativamente simples, né? Ele já está sem contrato, a transferência dele é bem simples, né? Quanto a isso, nós não teremos problema. O nosso aspecto mais é com relação à avaliação. Hoje ele já passou por um processo de avaliação, fez os testes do isocinético, né? Para o departamento físico, fisiologia já tem uma amostragem daquilo, da condição que ele está, né? Em medida de força. Uma última informação sobre o Ceará é que o atacante Ciel realizou seu primeiro treino físico em Porangabuçu. Ele passou por alguns exames clínicos e aí realizou esse primeiro treinamento sob o comando do Lucas Oax, que é o fisiologista da equipe alvinegra. Esse é o Ceará, que passa por algumas mudanças e que a qualquer momento deve anunciar a contratação de um meio-campista de articulação para buscar o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Muito bem, Rodrigo Cavalcante, com informações do Ceará Alvinegro, que joga contra o Vila Nova, que atravessa um bom momento na competição. O Ceará também, que está no G4. O Vila faz uma campanha de recuperação, conseguindo se afastar das últimas colocações. E vai colocar o jogo num campo menor, justamente para a torcida exercer aquela pressão maior em cima do Ceará. O Ceará que anunciou hoje, Edmilson, Marcel, que está comigo aqui, a saída do Alex Amado, jogador que para muitos torcedores, assistiu o jogo ontem, foi um dos melhores jogadores do Ceará ontem quando entrou contra o Botafogo da Paraíba. Não sei se você tem essa avaliação, mas muitos torcedores falam isso. E hoje o Ceará anunciou que está negociando por empréstimo o jogador com direitos federativos, né, estipulados, a quantia para um time lá da Turquia, onde também, viu, eu teria que ser muita grana para ir para um lugar desse, que o negócio lá o bicho está pegando. Tem muita gente saindo. Eu digo pro próprio Alex, né? O Ceará só ganhará se o time se interessar e comprar, senão o Alex retornará para o time alvinegro. E Rafinha, que até agora não disse o que veio pro Ceará, mas pertence ao Atlético Paranaense, e o Atlético encontrou uma boa proposta para negociá-lo para o futebol também fora do país. Não se sabe para qual país, né? Não deve ser a Turquia também, mas como não está bem no Ceará,
Ceará não vai receber nada, por isso também, mas vai manter uma política de boa vizinhança com o Atlético Paranaense. Ele está repondo as duas, aliás, tá. E dá uma enxugada na folha também, né? Vai baixar um pouco também. Bom, entraram o Ciel e o Maicon Leite, que deve estar, Maicon Silva, que deve estar chegando hoje, amanhã, e saem dois, o Alex Amado e o Rafinha. Você disse, o Alex Amado jogou bem ontem. Na hora que escolheram, nós escolhemos o craque, eu fiz uma citação de jogadores que atuaram muito bem. Alex Amado, o Sandro e o Robinho. Tá certo? E votei no Robinho. Então, é um bom jogador, o Alex Amado. É um jogador de boa assistência. Mas o Ceará tem um problema muito sério, que os jogadores, quando entram, têm dificuldade para pegar ritmo de jogo. É uma coisa interessante. Tá certo? Porque o Rafinha chegou, não teve oportunidade, não vai aparecer nunca. A mesma coisa vai ser com o Thomas Bastos, a mesma coisa foi com o Alex Amado, agora com o garoto Caio César. Entra uma vez, aí dá pra cobrar do garoto uma vez. A situação é muito complicada no jogador jovem entrar numa fogueira dessa daí. Pois é. Vai dar, um ou outro vai dar certo, como aquele Arthur deu certo, fez o gol da vitória do Ceará lá contra o Tupi, era a Copa do Brasil também. Mas aquilo ali não vai acontecer sempre, não. Isso. E aí, Adriano, saem esses dois jogadores. Eu acho que o Alex Amado é um bom jogador, tá certo? Mas para reserva. Mas para compor elenco seria uma boa, né? O Ceará tem já pro ataque, no princípio, já tem o Bill, o Rafael Costa e o Ciel, que tá chegando aí como atacante. Ciel, na verdade, é meia. Seria o segundo meia para jogar ali de forma mais ofensiva, ao lado do Felipe. Só que no princípio. Ou do Wesley, não? Do Felipe mesmo? Felipe, eu acho que sim, porque o Wesley tá jogando demais. Tá certo? Assim, para disputar a posição com o Felipe, isso, né? Pra jogar ao lado do Wesley no meu campo, né? Isso, para jogar ao lado do Wesley no meu campo. Sim. Eu acho, particularmente, que de princípio ele não vai ter condição de jogar no meio, porque não tem preparo físico para isso, tá certo? O cara vinha treinando lá uma vez por semana, aliás, jogando uma vez por semana, treinando só à noite. Aqui a realidade é bem outra, a situação se exige mais fisicamente, ele vai ter que passar por um processo de adaptação, o Ciel, tá certo? Mas o Ceará dispensa dois jogadores, Rafinha não disse que veio, o Alex Amado não estava tendo oportunidade no time, mas o time precisa de banco. Tá certo? E isso é um problema sério. Agora dizem que é coisa de treinador, né? Entre Alex Amado e Serginho, ele prefere o Serginho do que o Alex Amado. Ele deve conhecer o Serginho de outro futebol, tá certo? Futebol paulista, né? Que é originário de lá. Pronto, exatamente isso. O Alex Amado ele não conhecia, porque o Alex Amado jogava num time de terceira divisão. Agora, treinador sempre tem as suas preferências, né? Não é isso em qualquer lugar, não é só o Sérgio, todo treinador tem as suas preferências. Se é teimoso, se é certo, se não é, mas todos têm. Adriano, o treinador, diferentemente do torcedor, ele tem as suas particularidades. O jogador tem que cumprir essa missão. Tá aqui, você tem 5 obrigações em campo, você tem que cumprir as 5. Você tem que pegar o lateral quando ele passar, quando você recebe, você tem que estar por trás do lateral, você quando chega na linha de fundo, você tem que cruzar rasteiro, voltando. Tem uma série de exigências que, de acordo com o elenco em dele, si, né? Pois ele for, aí ele vai chamada distribuir. Desobediência tática. Aí quando você é desobediente, o treinador não gosta. Gosta mais daquele, não é que não gosta, mas é que gosta mais daquele que é mais obediente. Dizem que se todo jogador fizesse tudo que o treinador quer, todo jogo seria empate. Tá certo? Porque todo mundo fazia tudo certinho, ia ser 20-20, 18-18, por aí vai, né? Mas tem treinador que tem as suas exigências meio estapafúrdias, mas existe, né? É um fato. Agora esse time que vai jogar lá contra o Vila Nova, um time que tem jogadores, vai poder contar com bem mais jogadores do que aquela coxa de retalho que foi montada ontem para a Copa do Brasil, né? Pelo menos isso, o time principal do Ceará estará em campo enfrentando o Vila Nova na casa do adversário. Quem não vai? João Marcos, que é o terceiro cartão, né? O Charles. O já volta, né? Porque não pôde jogar. Isso. O Richardson volta. O João Marcos não joga, o Charles não joga e o Rafael Costa. Esses 3 não tem condição de jogar, o Rafael Costa ficou quebrado, nem foi. Só volta semana que vem, né? A treinar. Pronto, mas aí já tem um time que o tem Bill foi poupado, retorna. O Bill foi poupado, o João Marcos foi poupado. Esses jogadores foram poupados ontem. Hoje eu vi até uma certa reclamação do torcedor, o meu amigo Augusto, aqui do Lava Jato Espuma de Ouro, ele dizia: Edmilson, sacanagem que fizeram comigo. Eu digo, por quê? Eu me taquei lá pro Ceará pra ver um mistão jogar. Era de graça, mas não avisaram, né? Tá, pois o treinamento secreto foi isso, né? R$10. Se eles tivessem anunciado que seria aquele time,
acho que não daria aquele público todo, não. Verdade, iria muito pouco. Bom público, mais de 18 mil. Capacidade praticamente do PV. O PV, a capacidade dele é 18 mil e alguma coisa, foi o que deu lá. Encheu, lotou praticamente. A alegria que a torcida teve foi a apresentação do Ciel, né? Pois é. Entusiasmado, pelo menos uma alegria teve. Teve esse fator positivo, né? Para ver de perto o Ciel, que chega prometendo que é um outro Ciel diferente daquele quando saiu do Ceará 7 anos atrás, e é nisso que a diretoria está apostando. Pois é, a zaga volta o Valdo e deve jogar ao lado do Everton Páscoa. Eu acho que entra o Sandro. É o Sandro. Jogou bem ontem, jogou bem. Foi bem, né? Foi bem. Tava precisando, né? Ganhar confiança, voltar a ser aquele Sandro que todos nós conhecemos quando ele começou no Ceará. Foi campeão da Copa do Nordeste. É um jogador que a gente sabe que o cara não desaprendeu. Agora ele tem que ter uma sequência e tem que ter confiança nele mesmo. É verdade. Eu acho que ele vai adquirindo aos poucos. Então você aposta ele formando dupla de zaga com o Valdo? Com o Valdo. Eu acho que ele vai ser ele e o Valdo. O Ceará deve ser, na minha concepção, o Everson, na lateral direita o Cametá, tá certo? Ele deve voltar. Sandro, Valdo e o Thalisson, Eduardo. O Eduardo, eu acho que vai assim, tá certo? A não ser que ele queira botar o Eduardo na direita e o Thalisson na esquerda, mas eu acho que ele não vai. É uma alternativa, né? Porque o Eduardo pega mais. E se ele botar o Cametá, ele tem um jogador que passa, vai ter que prender um volante ali, que seria o Baraca, tá certo? Solta o Richardson mais pela esquerda, tá certo? Baraca, Richardson, Felipe e o Wesley, e na frente o Bill e a incógnita. Serginho, será? É o que pode ser, né? É o que pelo menos tem, assim, cogitado que o Serginho possa jogar ao lado do Bill, formando esse ataque. Pode ser. Aliás, o Ceará tem jogadores, né, que precisam mostrar. O Bill é um, o próprio Felipe. Bill é artilheiro do time. Bill não. O Serginho, desculpa, estou trocando as bolas. O Serginho vou dizer uma tem coisa. Que mostrar perdendo gols. O Serginho não é falta de chance, não, porque esse menino já entrou nesse time e não conseguiu corresponder. Diego Felipe também entra, tem perdido gols, tem que também acertar essa pontaria. Não tem ritmo de jogo. Esses jogadores são aquela dificuldade que eu digo, né? Os jogadores entram uma vez, passam um mês, 15, 20 dias sem jogar. Mas é o problema, né? O Ceará tem um bom time, mas na hora precisa do elenco, tem esse problema. Pois é, tem um bom elenco, mas não tem jogadores. Talvez isso justifique, talvez o time não ter assim uma sequência de boas atuações. Comparando em casa, quando o time tem sido competente e justifica estar no G4 porque já ganhou uma sequência de jogos seguidos em casa. Mas fora o time não consegue resultados. E agora o Ceará vai ter. Você já. Ninguém parou ainda para olhar a sequência de jogos do Ceará. O Ceará vai pegar com Vila Nova fora, depois pega o Vila Nova, depois pega o Paraná lá, depois vem, pega o Vasco da Gama, tá certo? E depois tem Paysandu, Sampaio Correia e CRB. Quer dizer, o CRB em casa, mas vai pegar fora o Paysandu, que ganhou do Ceará aqui, tá certo? Não tá lá nessa grande fase. Depois o CRB, quer dizer, é uma sequência de 6 jogos. O Paysandu é um time que você não, assim, é uma incógnita, porque todo mundo achava que o Vasco ia dar uma goleada nele lá e conseguiu vencer o Vasco lá em São Januário. Aqui também o Ceará, a gente pensava que o Ceará está bem com ele, se deu mal. Aí vem um adversário que você acha que ele vai atropelar, ele é atropelado pelo adversário. Pois é. Vê aí, você poderia até ver essa sequência correta. Aí em tabela tem, né? Tá certo? Você para ver esses jogos, os próximos jogos do Ceará, uma maratona de jogos difíceis que o Ceará tem, que vai pegar a turma lá de cima, tá certo? Quer ver? Você já conseguiu acessar aí a tabela, Adriano? Pois é, esse jogo contra o Vasco vai ser aqui, né? Na capital cearense, né? Esse jogo contra o Vasco da Gama, um jogo que está sendo muito aguardado, né? É um confronto dentro do G4 e a gente espera aí que o Ceará consiga, né, manter essa performance boa jogando dentro de casa e possa superar o time do Vasco, que é o adversário a ser batido na tabela, porque está na primeira colocação e desde que começou o campeonato vem ali ficando na primeira colocação, não perde essa colocação, então com expectativa que se aguarda esse jogo também. É o jogo que eu diria, Ceará e Vasco da Gama, no dia 2 de agosto, vai ser 9:30 da noite. É o jogo que. O jogo. Exatamente. Tem o Paraná Clube antes, no dia 30, agora. E antes tem o Alvinegro jogando contra o time do Vila Nova, né? Pois é. Tem Vila Nova, depois Paraná, os dois fora. Depois pega o Vasco da Gama em casa. Exatamente. Na sequência, pega o quê da próxima rodada? Depois ele vai enfrentar o Paysandu em Belém. Em Belém, olha, jogo difícil, porque fora é difícil. Depois vem, recebe o CRB.
CRB. Outro que é pedreira. um time difícil, é um dos times mais arrumadinhos. E o próximo? Depois do CRB, o Ceará enfrenta, deixa eu ver aqui, o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, quer dizer, lá em Goiás. 6 jogos super difíceis que o Ceará tem. Tem moleza não, que o Ceará sempre tem confrontos difíceis com o Avaí, depois é o Avaí, jogando então, na capital cearense. Pois é, então pelo menos de princípio fácil, esses 6 que estão aí são dificílimos. 3 jogos fora, todos eles são difíceis, de casa as maiores pedreiras que tem. É um teste de fogo pro Sérgio Soares. Se estivesse ainda na Copa do Brasil, ia pagar caro por isso, porque ia ter que pegar, você já imaginou pegar um Palmeiras lá e ter que jogar com um time misto? Era um risco de muito sério. Realmente não dá, né? Então, cada clube com as suas prioridades. Intervalo no Faixa Nobre do Esporte, na volta tem os alôs, vai mandando o seu aí. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. É isso, Faixa Nobre do Esporte 91,3, mandando os alôs para você que está conosco aqui. Rafinha Bueno tá conosco aqui no Bola na Rede Zap 98935-1841, tá no Vila Velha. Tem aqui Carlos Lázaro Júnior, também tá conosco, Vilmar também, rapaziada aqui curtindo o Faixa Nobre do Esporte. Um alô para Carmen, o Davi da Rua Paraguai, Bela Vista, torcedores alvinegros também, deixando o seu recado aqui no Bola na Rede Zap 98935-1841. Tem um torcedor do Ceará aqui bem otimista, falando que o time vai subir, acredita, mas não coloca o nome. Galera, você que participa conosco aqui pelo Bola na Rede Zap 98935-1841, é bom, é prudente que você coloque seu nome pra gente poder mandar aquele alô esperto pra você aqui. Orlean Silva tá conosco aqui no facebook.com/bola na rede. Tem a Fernanda Ferreira, Iraídes Moraes também, dando aquela fortalecida legal. Fran Souza também, Breno Gomes também tá conosco aqui, Ribamar Barros, Robson Castro, camarada sempre participa legal conosco aqui, dá aquela fortalecida na nossa audiência. O Misael Ferreira também tá conosco, a Tainá Silvestre também, tem mais uma galera com a gente aqui, deixa eu ver aqui, no Facebook, Andrade Júnior, Andrei Davi, Helenilton Barbosa também tá conosco aqui, valeu demais então. Vai mandando o seu alô aqui pelo facebook.com/bola na rede, tem também pelo Twitter, @bola_na rede. Vamos com informações do Tricolor de Aço, vai mandando o seu alô, já tem mais por aqui. Fortaleza! Alex Oliveira. Hoje foram apresentados 2 dos 3 recentemente contratados. Rodrigo Andrade, meia, que veio da Chapecoense, e o João Paulo Penha, que veio da equipe do Bahia. Marquinhos, inclusive, já falou sobre esses atletas na nossa primeira parte. Agora ele fala sobre o Patuta, que foi a 3ª aquisição que vem também para disputar posição na Série C. O Patuta é um atleta que me impressionou, né? Nos jogos em que nos enfrentamos e acompanhando também o Campeonato Cearense, nós, como eu falei também anteriormente, nós numa das entrevistas coletivas, que nós temos um banco de dados, né? E dentro desse banco de dados do Campeonato Estadual encontrava-se o Patuta, que por características que nós buscávamos, entendia-se de que ele poderia ser útil e que eu acredito que possa ser ainda ao longo da temporada. Então, um atleta que chega para brigar por posição, chega aí, ficou um tempo parado, chega um tempo agora para condicioná-lo fisicamente, mas assim que tiver apto fisicamente, vai brigar de igual para igual pela condição de buscar titularidade. É um jogador versátil, é um jogador canhoto de boa técnica, né? Um jogador de bom passe, que precisa melhorar ainda, que eu entenda o fundamento da finalização, mas é um jogador que chega bem no último terço de campo e que a gente entende que dentro da dinâmica de jogo, o qual eu penso como modelo de jogo, ele seja importante aí ao longo da temporada. O treinador não descarta a possibilidade de vir outras contratações. Eu digo que o futebol é muito dinâmico, né? E nós estamos ainda na metade do ano, né? Então ainda não encerrou, se eu não me engano, acho que encerra em setembro, dia 30 de setembro, né? As transferências a nível nacionais. As internacionais, a janela já fechou-se, né? Mas a nacional ainda não. Então até lá, ainda o mercado vai encontrar-se em ebulição e de repente, se nós entendermos que se faça necessário mais uma ou duas, ainda vamos dentro de uma possibilidade buscar para reforçar
cada vez mais o elenco do Fortaleza buscando aquilo que é o objetivo maior, que é o título da Série C. O treinador Marquinhos Santos vai comandar amanhã um treino no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças da PM do Piauí. O treino está marcado para as 9h30. A viagem para Teresina acontece daqui a pouco, às 21h34. É o voo da delegação tricolor para Teresina. Anselmo foi relacionado e está entre os 21 jogadores que viajam daqui a pouco para Teresina. Os goleiros Erivelton e Ricardo Berna, os laterais Bruno Melo, Railan e William Simões. Os zagueiros Edmar, Elivelton e Lima. Os volantes Correia, Felipe, Juliano e Pio, que volta a estar à disposição após cumprir a automática. Os meias Clebinho e Natan. Os atacantes Anselmo, Juninho, Leozinho, Maranhão, Núbio Flávio e Ronaldo. São os 21 jogadores que viajam já para Teresina, no Piauí. Sábado, às 16 horas, enfrenta a equipe do River. A provável equipe que ele treinou ontem, quarta-feira, e hoje repetiu: Ricardo Berna, Felipe Lima, Edmar e William Simões, Juliano Correia, Pio e Clebinho, Juninho e Ronaldo. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. River. Vamos com informações do River com J. Araújo. Fala, galera do Faixa Nobre do Esporte, boa noite pra vocês. Um abraço aos amigos ligados na 3 FM em toda a capital cearense. O técnico Vica ganhou uma baixa no elenco. O zagueiro Paulo Paraíba, alegando problemas pessoais, pediu para deixar o River Atlético Clube. Poderia ganhar outro, porém o volante Rogério pensou bem, colocou a cabeça no travesseiro e desistiu da aposentadoria do futebol e vai voltar a jogar na equipe tricolor. Não nesse compromisso contra o Fortaleza, mas pro jogo do dia 31 contra o América na Arena das Dunas. Nailson no gol, Totti, Dão, Rafael Araújo e Rafinha, Amarildo, Luciano Sorriso, Edu Amparo e Cleitinho, Eduardo e Fabinho. É a provável zona tricolor para o compromisso deste sábado, 4 da tarde, no estádio Albertão. O volante Luciano Sorriso, que entra no lugar de Rogério, pelo menos na partida deste sábado, fala da importância das 2 vitórias consecutivas que o River teve contra Salgueiro e Cuiabá, que tiraram o time da zona do rebaixamento. Importantíssimo a gente dar sequência nisso que vem sendo feito já nas 2 anteriores partidas. Esse resultado é fundamental para que a gente possa voltar a sonhar um pouquinho, pensando já na classificação. É óbvio que a gente tem que ser passo a passo, a gente tem que procurar sair o mais rápido possível dessa zona incômoda, próximo, agora não mais na zona, né? Então eu espero sim dar essa sequência e fazer com que o River cada vez esteja mais alto. Para Luciano Sorriso, vencer o Fortaleza é a arrancada necessária para o River nesse novo embalo, que é sair da zona do rebaixamento de vez e passar a brigar por uma vaga na próxima fase. O ânimo hoje a mentalidade já é outra, né? Eu até mesmo comentei assim que eu cheguei que as coisas poderiam estar mudando e as coisas mudaram, né? Isso é bom, isso nos motivou. Vencer o líder vai ser mais um fator, não vai ser somente o líder para que a gente... eu acho que as 2 partidas que vencemos também, a primeira contra o Salgueiro, acho que foi a principal, que foi dada a largada, né? Vai ser consequência de um trabalho que vem sendo muito bem realizado durante a semana. Na sexta-feira, mais uma atividade será feita no CT Afrânio Nunes, depois regime de concentração para o compromisso deste sábado, 4 da tarde, que também terá total cobertura da 3 FM no estádio Albertão, entre River e Fortaleza, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Do Departamento de Esportes da Rádio Otares, para a Faixa Nobre do Esporte na Rádio A3 FM, repórter J. Araújo.
Valeu, Jota, grande parceiro. Ceará. Rodrigo Cavalcante. O técnico Sérgio Soares fala sobre o Vila Nova, adversário do próximo sábado pela 17ª rodada da Série B. O Vila tá, a partir do momento que o Guilherme assumiu, o Guilherme começou a adotar uma postura de 3 zagueiros zagueiro na linha de 3, né? Tem o Giancarlo que trabalhou comigo no São Bernardo, ele é um meia, mas ele faz um 3-6-1, ele faz quase que um triângulo com o homem de referência. Não é um time que tem uma característica mesmo jogando em casa de pressionar o adversário, mas como o fato é de jogar num campo apertado, né, mesmo com as medidas, mas um campo onde que dá para você jogar a bola e a pressão da torcida, pode ser que seja uma postura diferente e comece a pressionar. Sem Charles e Rafael Costa lesionados e João Marcos suspenso, Sérgio prega que buscará algumas variações táticas, mas deixa claro que a proposta ofensiva segue a mesma. A ideia é não mudar, né? A ideia é manter aí a mesma espinha em termos táticos da equipe, para que a gente já tem um jeito de jogar e conseguimos com esses atletas que saíram, né, essa boa performance, só que a gente vai ter algumas variações em termos táticos, mas aí a gente tem opções, tem o Diego, tem o Sérgio à frente, tem o próprio Robinho que foi muito bem, jogando numa segunda linha, num 3-4-3 que nós montamos para o jogo de ontem, então a gente passa a ter algumas opções e aí dentro dessas opções é que a gente cria as variáveis. Então a gente vai estudar ainda para o treino de amanhã para ver qual é a melhor situação para a gente ir pro jogo de sábado. Sérgio deixa várias dúvidas no ar, mas fala da importância de treinar outros modelos táticos para não tornar o Ceará um time previsível. Pelo que o Caio fez no jogo, né, pelo que vem fazendo nos treinamentos, principalmente o jogo, que é um parâmetro melhor e maior para você poder, né, ter uma observação. O Caio foi muito bem no jogo, né? Fez tudo aquilo que precisa fazer um homem de área, foi pivô, protegeu, balançou. Então passa a ser uma opção, mas a gente também tem outras opções aí, a partir do momento que a gente não tem um homem de área, a gente precisa variar um pouquinho o esquema, tendo um outro homem de mais mobilidade, para que a gente tenha opção para poder, né, os adversários, às vezes, como sabe que nós estamos jogando com 2 homens de referência, estão fazendo às vezes 3 zagueiros já para marcar esses 2 homens, e a gente precisa ter umas variáveis. O treinador fala sobre a mudança do jogo do Serra Dourada para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Como é tudo padrão, as medidas são padrões, acaba que não muda, né, nesse sentido, porque é tudo do mesmo tamanho. O que pode mudar é o entorno, né, vai ter mais gente, é mais pertinho, como o nosso aqui no PV, né, um caldeirão, o estádio acho que para 11 mil pessoas, deve ter lá umas 7, 8 mil que deve fazer um barulho, mas a equipe é experiente, eu acho que é nesse sentido, eu acho que até é melhor você jogar com um estádio que tem mais gente, faz mais barulho, que você fica mais antenado. E fala também sobre os retornos dos zagueiros Valdo e Everton Páscoa e do lateral esquerdo Thalisson. Agora estamos aí com o caso dos 3, né? E aí a gente pode olhar também a questão do Eduardo, que já começou a dar sinal de desgaste. Então a gente tem que olhar o adversário, olhar essa questão de desgaste, para que a gente tenha todos aí numa boa performance. Com os desfalques já citados, no caso Charles e Rafael Costa com lesões na parte posterior da coxa e o volante João Marcos suspenso em decorrência de 3º cartão amarelo, a expectativa é que o time do Ceará seja formado por Everson, Eduardo, Valdo, Everton Páscoa e Thalisson, Baraca, Richardson, Felipe e Wesley. O ataque deverá ser formado por Caio César, o Serginho e Bill. Além desses, já estão em Goiânia e participarão de um treinamento nesta sexta-feira no CT do Goiás, o goleiro Lauro, o zagueiro Sandro, o lateral direito Thiago Camitá, os volantes Diego, Felipe e Ricardinho, o meia Thomas Baixos e os atacantes Robinho e William Henrique. Vale lembrar que os atacantes Alex Amado e Rafinha estão acertando suas saídas do Ceará. Alex Amado está saindo por empréstimo para o futebol turco. Já o Rafinha, como pertence à equipe do Atlético Paranaense, está acertando sua rescisão e aí também deve seguir para um time do exterior. No caso de Alex Amado, o empréstimo vai até maio de 2017 e Alex tem vínculo com o Ceará até o final do ano de 2017. Contudo, se Alex Amado se destacar no time turco, a equipe tem preferência na compra do atleta. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Vila Nova. Notícias do Vila Nova, o Tigrão da Vila, com Rafael Bessa. E aí, Adriano Júnior, grande abraço a você. Uma ótima noite também a você, torcedor, ligado aqui na Faixa Nobre do Esporte. Sem saber o que é perder a 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova se prepara para enfrentar o Ceará aqui em Goiânia, sábado, na reinauguração do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, estádio particular do Vila Nova, que teve a sua capacidade ampliada de 6 para 11 mil torcedores e que a partir de agora
passa a ser palco dos jogos do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os torcedores e dirigentes da equipe colorada, existe uma euforia muito grande por conta deste momento. E o lateral esquerdo Marcelo Cordeiro prega que este sentimento fique restrito às arquibancadas. Nós já temos ciência disso desde quando se falava da estreia, da reinauguração do Oba. Isso fica para o torcedor, fica para a diretoria. Eu sei que a expectativa deles é muito grande, mas nós temos que fazer a nossa parte dentro de campo. As coisas só vão fluir fora de campo se dentro de campo as coisas estiverem sendo produtivas. Então a gente espera fazer uma grande partida, que eles possam fazer a festa deles, que eles possam comparecer, nos ajudar. A gente sabe que esse estádio vai ser muito importante para a gente nessa nossa campanha aí, em busca do acesso. Então, a nossa expectativa é que a gente possa fazer uma grande partida, que a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo, para que eles possam festejar depois do jogo, durante o jogo. Mas os jogadores estão só focados em fazer o seu melhor, independente do extracampo. Palavras do lateral esquerdo do Vila Nova, Marcelo Cordeiro. Para o jogo contra o Vozão, depois de amanhã aqui em Goiânia, o técnico Guilherme Alves tem como principal problema o desfalque do volante Vitor Bolt. Ele que foi expulso no empate 2-2 contra o Brasil, lá em Pelotas, e que terá que cumprir suspensão automática. Com as notícias do Vila Nova, o Tigrão da Vila Famosa, aqui direto de Goiânia, para a faixa nobre do esporte, repórter Rafael Bessa. Valeu, Rafael, meu parceiro. Com notícias do Vila Nova aqui no Faixa Nobre do Esporte, adversário do Vozão, sábado 4h. Tem Vila Nova e Ceará lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, né? É o Oba, como chamam, né? Oba, a sigla. 4h com J. Rômulo. No mesmo horário teremos em Teresina o jogo do Fortaleza, River e Teresina. Aí Kleber Tubarão vai mandar o papo pra você. Alô aqui pra Abraão Sena, que tá conosco aqui dando aquela fortalecida. Manda um alô pra esposa dele, Natalice, Maranguape. Galera do comando Maranguape aqui, fortalecendo legal aqui a nossa interatividade. Tem alô aqui pra Emerson Soares, Júcio Oliveira e José Rodrigues. Galera aqui no facebook.com/bola na rede. O Faixa volta amanhã, 8h. Vem aí o canal do Vovô, o programa da galera do Vozão. Amanhã tô de volta, 8h. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.